Tudo que Deus faz é bom. Existia em uma terra distante um rei e o seu primeiro-ministro. Aquele rei era justo, muito bondoso. O primeiro-ministro era um homem bom e sábio e sempre dizia que a felicidade reinava porque existia um Deus bom e justo que sempre fazia o que era melhor para todos. O rei seguiu os passos de sabedoria daquele seu primeiro-ministro que sempre dizia: tudo que Deus faz é bom, Senhor. Essas eram sempre as palavras que faziam com que o rei fosse sensato e bondoso para todos os seus súditos. O rei tinha 2 passatempos diários. Um deles era trabalhar com madeira, fazendo talhas e esculturas, e o outro era cavalgar pela floresta todas as manhãs em companhia do seu primeiro-ministro. Enquanto cavalgavam, os dois conversavam sobre os mistérios da vida. Aquele rei que sempre procurava explicações para as suas aflições, nessas saídas diárias, em companhia do seu sábio primeiro-ministro, ele encontrava conforto para o seu coração, muitas vezes cheio de dúvidas e preocupações. Mas um dia, o rei estava trabalhando na sua oficina, serrando madeira, quando, inesperadamente, a serra decepou o seu dedo indicador. Aquele rei, desesperado e aflito, mandou então chamar o seu primeiro-ministro. Ele tinha a esperança de que pudesse haver uma explicação ou então um motivo pelo qual Deus havia permitido que acontecesse aquele acidente com ele, uma pessoa boa, justa e muito honesta. Porém, para a surpresa do rei, o primeiro-ministro, em vez de confortá-lo com palavras de alento e consolo, limitou-se apenas em repetir o que sempre dizia: tudo que Deus faz é bom, Senhor. Ao ouvir tamanha afronta, o rei, irado e desolado, ordenou que os guardas o levassem para a prisão. Depois do acidente, a vida do rei ficou totalmente diferente. Não tinha mais ninguém para conversar e confidenciar os seus pensamentos, mas continuava com os seus passatempos diários. Trabalhando sempre com madeiras, cavalgando todas as manhãs, mas agora sempre sozinho. Então, um belo dia, enquanto cavalgava por um recanto muito distante da floresta, o rei foi aprisionado por índios selvagens. Levado para a tribo, amarrado e assustado, a única coisa que aquele rei poderia fazer era rezar e pedir a Deus que lhe desse proteção e paz. Chegando então à tribo, o rei foi surpreendido por uma grande festa. Tambores e chocalhos soavam, índios pintados dançavam em volta do altar, onde um sacerdote permanecia sentado em completo transe. Tudo estava preparado para a grande festa de sacrifício aos deuses daqueles índios. Um pequeno movimento do sacerdote e alguns índios aproximaram-se do rei, desamarraram suas mãos e começaram a pintá-lo com cores fortes e berrantes.
O sacerdote então aproximou-se e começou a dizer palavras que o rei não compreendia. Enquanto dançava ao redor do altar, o sacerdote da tribo observou então que o rei não possuía um dos dedos da mão. Muito irado e frustrado, ele ordenou que aquele rei fosse libertado, pois um ser incompleto não poderia ser oferecido em sacrifício para os deuses. Após ser libertado, o rei voltou então ao castelo. Enquanto caminhava pela floresta, ele pensava sobre o que havia acontecido. Realmente, tudo que Deus faz é bom. Se ele não tivesse perdido um dedo, com certeza teria perdido a vida. Mas uma questão, porém, ainda perturbava aquele rei. O que explicaria a permanência do seu fiel primeiro-ministro na prisão durante todo aquele tempo? Seria este Deus justo apenas para o rei e não para os seus súditos? Chegando ao castelo, o rei ordenou então que o primeiro-ministro fosse solto e trazido à sua presença. Afinal, era impossível para ele entender o motivo pelo qual Deus havia sido tão injusto com um homem tão bondoso como ele. Ao ver o primeiro-ministro, o rei contou o que havia acontecido naquela manhã e então disse: "Agora compreendo que perdi um dedo, mas em compensação, não perdi a minha vida. No entanto, eu não consigo entender por que Deus também não foi justo com você. Como isso poderia ser bom para você, meu amigo?" E aquele sábio e paciente amigo, olhando para o rei e sorrindo, então explicou: "Ora, Vossa Alteza, se esqueceu que tínhamos o costume de cavalgar juntos todas as manhãs? O que teria acontecido comigo se eu tivesse na sua companhia na floresta hoje de manhã? Afinal, eu tenho todos os dedos." Deus faz coisas que, em determinados momentos, não podemos compreender e as julgamos erradas. Mas no futuro, entenderemos que essas atitudes de Deus é em nosso próprio benefício. Pois tudo que Deus faz neste mundo é bom.